Sr. João, temos tempo para... Ok, então, sendo assim, já tenho 4 inscrições. 4 inscrições: Mota, Zé Pereira, Paulo Amaral e Marcos Alves. Posso? Bom, são apenas algumas anotações, porque não tenho grandes perguntas para vos fazer. Primeira nota, elogiar claramente as 3 intervenções aqui feitas e não me surpreendem de forma alguma, mas isto para quem esteja menos avisado, nós estamos a gravar tudo e isto vai chegar, como tem chegado, a uns milhares de pessoas, quer ao nível das associações, pelo manifesto também. Para quem tivesse dúvidas, estão ali sentados 4 elementos das associações profissionais de militares, como já no painel anterior também estiveram. Pessoas que demonstraram hoje aqui que estão altamente bem preparadas para falar deste tema, como têm demonstrado noutros fóruns estar preparadas para falar nos outros temas que são propostos. Portanto, esta é a nota que eu quero deixar e que nós sempre insistimos muito para que é realmente uma mais-valia integrar as associações profissionais de militares nos grupos de trabalho, nos estudos, etc. É uma mais-valia. Ninguém como nós está tão bem preparado. Obviamente que há exceções, há muita gente que até não integra as associações militares e está muito bem preparado. Mas nós estamos muito bem preparados. Os 3 exemplos aqui acabados são prova inegável disso mesmo. Depois de 2 ou 3 notas. Luís Reis. Nós, quando digo nós, Associação de Oficiais, é normal e assumimos quer o que temos de bom, quer o que temos de mau. Como oficiais, nós temos às vezes acesso a determinado tipo de informações que se calhar não são públicas e discutimos até nas reuniões semanais do Conselho Nacional. Nós temos dados de 2016 ou 2018, a próxima coisa que tu referiste, que indicam que na Marinha, concretamente na Marinha, há mais 40% de pessoal divorciado do que na Força Aérea e no Exército. Isto são dados que nos foram dados pelo próprio pessoal naturalmente na Marinha. É apenas um dado interessante. Tu falaste na questão dos divórcios. Isto é de 2016 ou 2018. Eu sei que foi num dos anos de eleições na OFA. Como sabem, nesses 2 anos eu fui eleito Presidente do Conselho Nacional e, portanto, é num deles. Depois também, portanto, mais 40% de divórcios. E nós atribuímos isto, naturalmente, ao facto da Marinha, concretamente, ter especificidades que o Exército e a Força Aérea não têm, e ao elevadíssimo número de horas de embarque que o pessoal está a fazer. Relacionado com isso também, numa reunião que tive, já não consigo precisar no tempo, mas por 2017, 2018, 2019, no Centro de Piscina Naval, foi-nos dito por responsáveis do Centro de Piscina Naval, na altura a diretora do Centro de Piscina Naval, que estava com um drama enorme, porque a Marinha tinha falta, todos nós sabemos, de pessoal, em termos gerais, grande falta de pessoal precisamente para o embarque, e que isso estava a levar a que os camaradas, aos mais diversos níveis, essencialmente as praças e sargentos, estivessem, aquilo era quase o género, o navio atraca, ele salta dali, paga a missão do navio ao lado e vai embora. Tudo isto depois está relacionado com os divórcios. Mas está relacionado, o que é que eu falei no Centro de Piscina Naval? Porque o drama dela, na altura, era que ela própria estava a contribuir, mas em termos deontológicos, tinha que o fazer, estava a contribuir para ainda retirar mais pessoal ao embarque. Porquê? Porque estavam a notar, a registar, um conjunto cada vez maior de problemas nos militares da Marinha embarcados, ao nível das articulações e da coluna. E ela tinha de os retirar do embarque. Portanto, eles já eram poucos. E ela diz, isto é um ciclo vicioso, mas isto não é 1 nem 2. Isto é ao fim do ano, agora há mais 20 ou 30 que não podem voltar ao embarque. Porquê? Estão com problemas de coluna e de articulações. Porque se calhar em vez, agora, um número meu, para mero exemplo,
Em vez de navegarem 3 meses ou 4 por ano, estão a navegar 9. É simples. Um meio naval, não é? Eu só passo de barco de Cacilhas para a Trafaria, ou melhor, de Belém para a Trafaria, mas o meio naval é um meio altamente instável e, portanto, estar no mar, ou mesmo atracar, mas com aquilo a abanar o tempo todo, estar 3 meses é uma coisa, estar 9 é outra. Estes são dois detalhes no caso da Marinha. Mais aqui 3 ou 4 notas. Em termos gerais, e há pouco falou-se no tentar aumentar o recrutamento nas Forças Armadas, baixando critérios, notas mais baixas. Bom, nós temos um problema que vem desde 2014. Este eu tenho exatamente a certeza, porque sei até onde é que foi a primeira reunião. Os nossos camaradas homens e mulheres, os nossos camaradas psicólogos, andam com um problema há 10 anos, desde 2014, precisamente porque lhes têm sido dadas indicações verbais, não escritas, não são escritas, agora não entra com 10 valores, entra com 7, que isso está escrito de certeza. Não, são verbais, para facilitarem a entrada de alguns candidatos. Isso está a causar-lhes problemas deontológicos. Porque eles e elas, sendo lá tenentes, primeiros tenentes, muitos tenentes, dizem: o psicólogo sou eu, não é o capitão de fragata. Me está a dar este tipo de indicações. O psicólogo sou eu, não é o major. Pronto. Estão com este tipo de problemas. Nós temos na associação um colégio que integra cerca de 300 militares da área da saúde, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, são os 7 categorias, técnicos, superiores de diagnóstico e terapêutica, e estamos a começar a ter problemas, não só nos psicólogos, nos médicos também, nos enfermeiros, portanto, todos eles estão a ser confrontados com situações que começam a trazer à tona, porque isto está tudo preso, já não é por arames. Isto já não é por arames. Começam a ter situações que a própria questão de ética e de ontologia profissional deles começa a ser posta em causa. E aqui começamos a pôr, isto por causa do recrutamento, é disto que estamos a falar, e aqui começamos a pôr em causa, precisamente, e começam a vir à tona problemas que sempre existiram, mas agora existem com uma força muito mais reforçada, de hierarquias funcionais e bem, vão ver? Pronto. Mais aqui 2 ou 3 notas, dizer ao Colasso uma coisa. Eu gosto muito de te ouvir falar, porque tu sabes o que dizes, e quando dizes de forma perfeitamente assertiva e tens razão. Eu não tiro uma vírgula àquilo que tu disseste. Agora, já te ouvi dizer várias vezes, quando te referes à escassez, que é evidente, de praças no Exército, também na Marinha e também na Força Aérea, porque é aí que está a grande escassez. Mas atenção, faltam sargentos no Exército, faltam oficiais no Exército. Que isso nunca se utilize como, a pirâmide está invertida. No limite, a pirâmide está invertida, todos sabemos que está, mas não é para haver oficiais a mais. Ou melhor, há oficiais a mais para a falta de praças e de sargentos que há. Agora, os oficiais que hoje temos na Marinha, no Exército e na Força Aérea, como devem imaginar, eu esses dados tenho-os muito concretamente, em face, olha, tenho aqui ao lado o homem que faz esses estudos, não é? Há falta de oficiais na Marinha, no Exército e na Força Aérea. Que tenhamos, todos lutamos para isso, que tenhamos o efetivo de sargentos e de praças que é necessário, não mexam nos oficiais e a pirâmide fica certinha. Ok? Portanto, não temos oficiais a mais. Nós temos, em face do ponto a que deixámos chegar a questão das praças e dos sargentos, sabemos perfeitamente disso, não é? É que, pronto, a pirâmide está invertida, então o que é que se faz? Por mim o ideal, já ouvi isso, até de responsáveis políticos. Pois, se calhar deixámos evoluir a coisa, não deixámos evoluir coisa nenhuma, não temos oficiais a mais. As 3 academias, vou-te dizer, tenho dados também do ano passado, este ano, obviamente não tenho, as 3 academias não preencheram as vagas. Nem a Escola Naval, nem a Academia da Força Aérea, nem a Academia Militar. Não preencheram as vagas.
Nenhuma delas, no ano passado, no ano letivo passado. E basicamente creio que é isto. Sim, pronto, e basicamente é isto. Portanto, são algumas notas que, enfim, me parecem relevantes, alguns dados que nós temos, tipo avulso, mas que os temos, e que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. O que eu proponho, temos mais 3 inscritos, ouvimos-los e depois peço-vos que façam a abordagem aos temas. Vão tirando as notinhas que entendam urgentes. Zé Pereira. E prepara o jogo, o Paulo Amaral. Boa tarde a todos. Vou tentar, eu preparei aqui um textozinho para não me dispersar muito nas ideias e para também não me esquecer de falar em nenhuma. Bom, recrutamento e retenção. Na minha opinião, tudo isto que temos falado durante a tarde resume-se a 3 questões primordiais: o cumprimento da Constituição, déficit democrático e perda de soberania. No meu caso, e falámos aqui dos jovens, eu tenho uma filha e 2 filhos. O mais novo tem 16 anos, o outro tem 20, a filha tem 29. Nem querem ouvir falar em ingresso nas Forças Armadas, atendendo ao exemplo que têm em casa e o efeito que teve sobre as suas vidas e toda a vida familiar. Eu, pessoalmente, não incentivo nem desincentivo nenhum jovem a ingressar nas Forças Armadas. Mas quando me pedem a opinião, não os engano, nem abdico de lhes contar toda a verdade, não poderão dizer que não foram avisados. Outro aspecto é que tem que ser reposto o equilíbrio entre direitos e deveres da Lei de Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar. Sem este equilíbrio, sem serem tomadas as medidas necessárias para repor este equilíbrio, não vamos a lado nenhum. Os deveres mantêm-se inalterados, desde 89. Os especiais direitos, e especiais é uma palavra que está lá na última linha da condição militar, os especiais direitos são cada vez menos, quase não existindo, tendo caído a pico depois de 2005, onde foi notória a quebra de compromisso do Estado para com os militares e o seu juramento. Note-se que quando o militar faz o seu juramento de bandeira e o juramento de fidelidade com a nação e o povo português, o compromisso tem que funcionar nos 2 sentidos, e não funciona. Fala-se muito da importância do vencimento, e é importante de facto. Mas é fundamental abordar também o que se pode designar de vencimento indireto. Não recebemos em dinheiro, recebemos em géneros. Ou não tendo esses géneros, temos que tirar do vencimento direto para ter acesso às coisas, não é? O vencimento indireto a que corresponde os especiais direitos da condição militar, como sejam as comparticipações de medicamentos, que são iguais aos dos trabalhadores do regime privado e qualquer outra pessoa, os do SNS. Os regimes livre e comparticipado da assistência na doença, que são iguais aos da ADSE, como qualquer funcionário público. Portanto, não há aqui nada de especial direito. A obrigatoriedade dos pontos do titular e do cônjuge para a ADN, o HFAR por asfixia orçamental, dificuldade de ingresso e renovação de contratos de pessoal clínico, auxiliar e administrativo, faltas e avarias prolongadas de equipamentos de diagnóstico, levam a tempos de espera inaceitáveis, em alguns casos 1 ano e meio a 2, levando ao afastamento do HFAR de muitos beneficiários, forçados a usar unidades de saúde privadas com as respectivas despesas acrescidas. Acresce as dificuldades aumentadas no plano dos transportes, alojamento, alimentação, fardamento, processamento e abono de ajudas de custo, falta de condições de trabalho, serviços de higiene e segurança no trabalho que em muitos casos não existem e podia continuar por aí fora. As medidas que vamos assistindo como facilitação dos requisitos para ingresso nas Forças Armadas e no quadro permanente, diminuição das exigências da formação, classificações e exames e ainda redução da sua qualidade é dramático. Não faltará muito para que não consigamos fazer um avião sair da placa, e ainda bem, porque assim o avião não cai. Fazer o navio sair do porto ou operar e manter de forma segura uma qualquer viatura blindada ou peça de artilharia. Entretanto, vão acontecendo acidentes. As medidas recentes do atual governo, que foi aqui dito, já se fazem notar no estancamento das saídas de pessoal do Exército. Como não são estruturais, se não tiverem continuidade com novas medidas para atacar os verdadeiros problemas, vão criar de forma exponencial ainda mais desilusão, descontentamento e abandono.
E eu acho que nada disto acontece por acaso. Não passando uma estratégia muito bem gizada e orquestrada para reduzir o esgotamento das Forças Armadas a uma dimensão exígua, a que acresce um processo de privatização de inúmeros serviços das Forças Armadas, causando a perda de autonomia e conhecimentos, que a terem que ser recuperados vão demorar décadas. De resto, este processo na área da defesa nacional não é diferente, pode-se facilmente observar, dos que se vêm desenvolvendo em áreas pilares do Estado, como sejam a educação, a saúde, a segurança pública e a justiça. Portanto, a pergunta que eu deixava para o painel e para a assistência, por que não? E então, tem este problema solução? Obrigado. Pergunta difícil. A pergunta fácil, a resposta é que poderá não ser tão fácil. Paulo Amaral e depois Vítor Marques Alves. Antes de mais, agradecer aos camaradas aí presentes na mesa. Eu, como sabia que a sessão de debate tinha duas sessões, como não sei, eu guardei algumas notas, não quis dizer tudo na primeira parte, no primeiro painel, porque senão, depois, agora estava aqui e quase que não estava aqui a fazer nada, e assim aproveitei algumas notas para agora. Antes de mais, e fui aqui já referido várias vezes, as praças das Forças Armadas são aquelas que mais sentem na pele a falta de efetivos. O António Mota referiu ainda há bocado e eu estou de acordo com ele totalmente. Não há oficiais a mais nem sargentos a mais. Provavelmente também há menos. O que há é muito menos praças na pirâmide para preencher a pirâmide. E é aqui é que se começa a inversão da pirâmide. E como somos nós, praças, eu vou dar um exemplo que está aqui o Sr. Almirante Carrilho, que sabe isto também ou melhor do que eu. Os navios de guerra, eu tive agora, desembarquei agora num navio de guerra no patrulhão. O patrulhão tinha 43 elementos. Tinha 9 oficiais, 13 sargentos e 21 praças. Portanto, o número de praças é muito maior do que o número de oficiais e de sargentos. E se não temos praças suficientes, acontece isto que já foi aqui referido várias vezes. Temos camaradas nossos, praças, que saem de navio para navio a desempenhar as mesmas funções. E quando aconteceu aquela situação da desvalorização dos sargentos, através do Sr. Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, que colocou segundos sargentos a desempenhar funções de cabos e primeiros marinheiros, é uma desconsideração, uma desvalorização da classe sargentos, Provavelmente será também uma desconsideração do trabalho que as praças desempenharam e desempenham nos navios de guerra, mas isto deve-se apenas e só porque não há praças. E o Sr. Almirante quis emendar um erro e quis emendar uma falha com um erro ainda maior, que foi esta questão. E isto reflete-se também no seguinte: eu achei estranho estes números que têm sido aqui colocados em cima da mesa. Nós, na Marinha, vou falar na Marinha, que é o ramo que eu conheço melhor e que tenho praças dos quadros permanentes só e leio as ordens. Nós, na Marinha, temos camaradas, praças, cabos, com 21, 22 e 23 anos de serviço a pedir a bota aos quadros. E numa lista, eu tenho essas ordens, numa lista de 14 ou 15 abates aos quadros, temos 9 praças ou 10 praças, temos 1 ou 2 sargentos e temos um oficial. Isto é que é significativo e deve ser referido. Portanto, eu achei estranho, não estou a pôr em causa qualquer tipo de números que foram aqui avançados durante esta sessão de debate, mas causa-me estranheza que haja esta diminuição de saídas das fileiras. Depois outra coisa, que fala-se nas carreiras, nos vencimentos, nos suplementos, muito bem. Mas as duas coisas estão diretamente ligadas. Valorizar as carreiras significa mais vencimento, significa mais salário. E quando nós não podemos separar as coisas, não é? Eu geralmente, a Associação de Praças, quando está perante responsáveis políticos ou chefes militares, nós colocamos sempre em primeiro lugar, isto faz lembrar a linha A, a linha B, do número 2 do artigo 2º da lei. Nós colocamos sempre em primeiro lugar a questão das carreiras e depois é que falamos na valorização dos salários. Mas porquê? Porque nós sabemos de antemão, e tudo isto é clarinho como água, que valorizar as carreiras significa mais e melhor salário. Portanto, aqui também não deve haver dúvidas sobre esta questão que nós estamos aqui a defender. Depois, eu ainda há bocado não disse, porque queria aproveitar para deixar aqui neste segundo painel, as 5 medidas, as medidas que foram apresentadas por este Ministro e que foram promulgadas pelo Sr. Presidente da República,
tem aqui aquilo que eu costumo dizer que tem o gato escondido com o rabo de fora, acho que é assim que se diz, não é? Sim, senhor, há uma valorização das posições remuneratórias no posto de cabo, é um facto, dos índices remuneratórios, assim é que é. Porque um cabo no primeiro escalão tinha, na primeira posição remuneratória, tinha um índice 14 e vai passar para o 16, ou o 17. É um facto. Há uma valorização dos índices nas posições remuneratórias das praças. Mas não podemos esquecer uma coisa, é que o posto de cabo, e nós na Marinha, e vai acontecer o mesmo, nós alertámos em tempo, vai acontecer o mesmo no Exército e na Força Aérea quando lá chegarem. Na Marinha temos cabos que estão 20 anos no posto, estão 21 anos no posto, estão 22 anos no posto. Eu estive 20 anos no posto de cabo. E isto significa que este governo, com estas 5 medidas que apresentou, uma delas é a atualização das tabelas da tabela remuneratória, ele retirou 3 posições remuneratórias no posto de cabo. Significa que, a partir do 5º ano e um dia no posto de cabo, não vai haver mais nenhuma valorização no posto desses militares. E isto é extremamente penoso. Isto... Tenho certeza. É que eu ainda não vi os Luís, Não, mas eu vi, eu tive sentado ao lado do ministro e ele mostrou-me aquilo e nós referimos isso. Portanto, isto foi o que nos foi apresentado, juntamente com aquelas outras medidas do suplemento de condição militar, do suplemento de serviço aéreo, das minas e armadilhas, por aí fora, do suplemento de residência, por aí fora. Portanto, eu quero crer que o Sr. Ministro não vai voltar atrás, na palavra, pelo menos naquilo que me disse a mim, no dia 7 de agosto, às 17 horas e não sei quantos minutos, que estava sentado ao lado dele. Portanto, isto é extremamente penoso para os homens e mulheres que prestam serviço ou que querem prestar serviço nas Forças Armadas. E depois admiram-se que a retenção é o que é. Que o pessoal se vai embora, porque não querem nada disto. Portanto, há aqui estes pormenores que muitas das vezes não se quer falar, ainda há bocado foi aqui dito também que não se quer falar, não se quer dizer, porque não importa, não interessa de referir isto. Agora, vamos ver, eu estou confiante que o Sr. Ministro não vai faltar à palavra, porque é aquele documento, eu tenho o documento comigo, todos nós temos o documento connosco, vamos ver se aquilo é ou não é, eu estou confiante e estou consciente que vai ser. Agora, isto é penoso, como esta questão também, já estamos a falar nisto, como esta questão também da atualização do suplemento de condição militar ser atualizado com retroativos a 1 de julho. Ora, se for com retroativos a 1 de julho, e o Sr. Presidente da República, se calhar, não está bem aconselhado, se for com retroativos a 1 de julho, significa que nós vamos ter militares de primeira e militares de segunda. Porquê? Porque os militares que estão no ativo recebem o subsídio de férias em junho. E os que estão na reserva na efetividade recebem em junho. Os que estão na reserva fora da efetividade recebem em julho. Ora, isto, há aqui qualquer coisa que escapou a quem determina e manda publicar estes pormenores. Pronto. Obrigado por mais um bocadinho que me deram de entender. Não, mas só, permite-me antes de passar a palavra ao Marcos Alves, está inscrito, e não sei se mais alguém depois ter falado, mas só uma pequena nota, Paulo Amaral, se me permites, quando dizes que temos o documento, importa que a plateia perceba que temos uma informação que nos foi dada, que se chama mesmo informação. Não tem nada a ver com documento, nem diploma, nem projeto de diploma. Chama-se informação e, como tal, tem a segurança que deve ter. Portanto, um projeto de diploma nunca nos chegou. Então, desculpa, se aquilo que o Sr. Presidente da República promulgou anteontem, se está nesses papéis que diz informação, está lá, a notícia no site da Presidência da República, o que lá está. Paulo, não quero entrar em despico. O que eu quero dizer é o seguinte. Mas, de qualquer das formas, foi o que nos foi O que informado. saiu nas notícias foi genericamente se é efetivamente o conteúdo de um projeto de diploma que seja ou não próximo da tal informação, isso só saberemos quando virmos publicado em Diário da República. Eu tenho. Já tivemos situações no passado que nos levaram a desconfiar muito disso e até nos deram às 3 associações diplomas diferentes, não sabendo que depois íamos Não me falamos analisá-los das em outras, conjunto. eu também sei sobre isso. Marcos Alves, desculpa lá. Ora, uma vez mais queria agradecer ao painel e aos palestrantes a brilhante exposição que cada um fez e que serve, ou pelo menos para mim serviu, para entrar dentro da realidade diferente e naturalmente diferente dos 3 ramos das Forças Armadas. Isso queria-vos agradecer e da maneira tão simples e tão fácil de entender as vossas preocupações. Eu não tenho propriamente perguntas para fazer,
propositadamente, porque somos sargentos e praças e, como é óbvio, nós não temos o poder de decisão. Não é? Portanto, se não temos o poder de decisão, nós podemos falar e dar a conhecer estes problemas que são transversais a todos nós, mas por lei, por naturalmente as nossas carreiras, estar-vos a fazer perguntas para vocês dizerem eu fazia assim, é um bocado inócuo, porque não podemos fazer. No entanto, tinha aqui duas considerações que eu gostava de fazer. Uma delas, e isto hoje, quando entramos aqui na cidade de Beja e entramos no bairro dos militares da Força Aérea, fiquei muito agradado em ver um prédio a ser efetivamente, um prédio militar, a ser efetivamente recuperado. Isto, para mim, deixou-me muito agradado, que é sinal que, pelo menos na Força Aérea, ou nesta unidade da Força Aérea, há uma preocupação e há dinheiro para se fazer uma recuperação. No Exército, infelizmente, e vocês sabem pelas minhas funções, as últimas funções, eu tive a honra de ser adjunto do comandante do Regimento de Leiria, nós também temos um bairro militar, que infelizmente não tem intervenção, porque não há dinheiro há 18 anos. Bem? Portanto, passando isto para nós, na nossa casa, se nós estivermos dentro da nossa casa, sem fazer uma intervenção de fundo, como deve ser há 18 anos, sabemos bem o resultado que tem. Esta coisa dos alojamentos e das casernas, como o Estado é muito querido e já tivemos num painel em que abordámos isto, para terem uma noção, o Exército tem duas unidades que todos nós dizemos são as novas unidades, que é o depósito de material em Benavente e é a escola prática, a escola de serviços na Póvoa do Varzim. Para terem uma noção, estas novas unidades do Exército, uma tem 23 anos, outra tem 27. São novas, 23 e 27. E como é óbvio, as condições de habitabilidade são aquilo que são. Atenção, e eu sei por experiência própria, porque da caserna tipo que tu falastes, o Regimento de Artilharia número 4 em Leiria foi contemplado com essa tal caserna tipo, que o projeto, no fundo, até era um projeto agradável, só que por poupança de materiais foi construído com materiais como nós temos em casa. Não é? Esquecendo-se que uma caserna alberga 100 homens. A utilização desses espaços não se coaduna com material das nossas casas, em que somos 3, 4 pessoas, 5 pessoas. Não é? O desgaste é imenso, o material é fraco, a deterioração é horrível. Eu quero dizer que a minha experiência pessoal, eu não estou a querer dizer que os comandantes dos regimentos não estejam preocupados em dar o melhor que podem e o melhor que têm de condições ao seu pessoal, praças, sargentos e oficiais. Infelizmente eles têm isso presente, mas não chega. É preciso aquela coisa que geralmente na brincadeira a gente diz que é o que compra as sardinhas ao final do mês. Se eles não têm dinheiro para fazer obras, ficamos pelas intenções e por aquilo que é mais barato, com uma grande ginástica, umas pinturas e pouco chega. Outra consideração, e desculpem-me a frase, é como uma frase costuma dizer, com estas coisas choca-me a cara de pau, e diz aqui que cara de pau é uma total falta de vergonha e de descaramento. Ver as nossas cúpulas decisoras, pessoas que tiveram a decisão na altura, oficiais generais, em lugares de destaque e de decisão, e após 10 ou 12 anos, virem para estas coisas, parecendo perfeitos inocentes que não ajudaram a nada disto. Porque quando começou a haver a falta de praças,
e a falta de pessoal e a deterioração da condição militar, pura e simplesmente assobiaram para lá. E depois vêm dizer que estão muito preocupados. Então, e na altura que tinham a decisão e podiam mexer, o que é que fizeram? Nada. Epá, e era estas considerações. Obrigado, Vítor Marcos Alves. Exatamente. Meus senhores, estamos muito perto das 18h30. Gostamos de respeitar quem nos apoia e, naturalmente, não queremos abusar da boa vontade de quem aqui presta serviço. Não sei se mais alguma questão há. Eu ia pedir ao painel que, muito rapidamente, a começar por João Mata, depois o Clássico e terminando contigo. Eu é muito rápido. Usando um exemplo que eu vi há bocado, 3 minutos. Eu, se calhar 30 segundos vão chegar. Pronto, destaco a afirmação do camarada António Mota, a integração da JPM nos grupos de trabalho. Não foi este painel que provou a capacidade da JPM integrar em grupos de trabalho. Essa prova vem desde pelo menos 1989, quando a ANS nasceu, e depois a seguir à OFA e depois à AP. Portanto, essa prova existe já há muito tempo e não se integra meramente por vontade política ou por vontade das tutelas. Relativamente à intervenção do camarada Zé Pereira, destaco a questão da passagem de palavra que eu referi na minha intervenção, e ele próprio referiu que não faz por não chamar pessoas para a instituição, mas simplesmente não mente, e isso é o que está a acontecer neste momento. Destaco também a reposição do equilíbrio entre os deveres e os direitos da Lei de Bases Gerais da Condição Militar, o tal respeito obrigatório pelas linhas iniciais, e depois, quando se trata de cumprir a última linha do artigo 2º, fica esquecido. Respondendo à tua questão, camarada, se este problema tem solução. Solução tem, haja vontade da tutela política e também da tutela militar. E os eleitores. Camarada Paulo Amaral, sem dúvida que as praças são as que sentem mais a falta de pessoal, e perante a falta de pessoal, a seguir são os sargentos, primeiro os sargentos contratados, depois os sargentos de quadro permanente. Isto é tudo a tal bola de neve que eu falei, não há praças. Vão-se buscar os miúdos, os sargentos contratados, que estando defraudados, depois não renovam o contrato ou pagam para sair. Depois vamos para os sargentos mais modernos do quadro permanente, começam a bater o quadro e isto está difícil de parar esta situação. Camarada Vítor Marcos Alves, as condições de alojamento também referidas, e no que diz respeito às tutelas militares da altura, e aqui estamos a referir já há pelo menos 20 anos, recordo-me de uma expressão que é muito usada no nosso meio, muito reservadas no ativo e depois muito ativas no reserva. E concluo com isto. Obrigado, João. Sim, eu também, de forma rápida, dizer só ao camarada Mota que, e já me ouviste mais vezes, e eu também nunca me ouviste de certeza absoluta dizer que há mais oficiais, que há oficiais a mais. Eu nunca disse isso. E não há, portanto também há oficiais a menos e há sargentos a menos, mas o que efetivamente há, e essa resposta foi dada ali pelo camarada Amaral, essa é que é a verdade. O que há mesmo a menos são as praças, e como diz o outro, quando não houver praças é que isto fecha mesmo. E quando não houver praças não fazem cá falta nenhum sargentos nem nenhum oficiais, de certeza absoluta. Em relação ao camarada Zé Pereira, é isso, é o equilíbrio da Lei de Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar. Bastava cumprir a única linha dos especiais direitos, compensações e regalias, que era meio caminho para este problema ter solução. Epá, e tem que ter. É por isso que nós cá andamos e temos, pelo menos estes poucos sempre que aqui vêm, têm um bocadinho de fé que a coisa há de melhorar e tem que ter mesmo solução. Em relação ao que o camarada Amaral disse, ele já disse que o problema é esse mesmo, é as praças, há a falta de praças, eu também já referi. Valorizar as carreiras é isso mesmo, é valorizar os salários. E enquanto isto não for encarado, e o problema foi o que eu disse, desde o primeiro minuto toda a gente sabe qual é o problema. É muita gente que nunca o quis ver. Em relação à outra questão que levantaste e que o camarada Lima Coelho também já disse, se há um projeto e se os cabos vão passar só a ter 2 posições remuneratórias, nós estamos ansiosos para ver o projeto, porque o projeto nós não conhecemos. Portanto, temos lá ali um papel que foi dado. E se nós já dizíamos que era mau o que tínhamos do anterior, que não era cumprida a lei do associativismo, que não éramos integrados nas comissões de estudo, pelo menos, como é que diz o outro, atrás de mim virá quem ninguém bom fará. Porque, pelo menos os outros,
ainda nos mandavam lá o documentozinho e toma lá, tens 3 dias para te pronunciar. Estes nem isto. Portanto, e esta é que é a verdade. Em relação ao que o camarada Vítor Marques Alves disse também, concordo com tudo, e para não me alongar mais, não posso deixar de dizer aqui estas duas coisas. Se há preocupação com o recrutamento no Exército, deixo só mais esta questão à reflexão, que não fica para aqui, fica para uma outra vez. Antigamente, o Exército tinha uma direção de recrutamento. Hoje tem uma repartição de recrutamento. Portanto, isto é a importância que se dá ao recrutamento no Exército. E a última pergunta que eu deixo, e que já deixámos a vários decisores políticos e também militares, é: aconselho ao seu filho a ingressar nas Forças Armadas hoje com praça? Não é como sargento nem como oficial, é com praça. Se há algum chefe militar, ou se há algum oficial de alta patente, ou algum oficial de baixa patente, ou algum sargento aconselhar o seu filho a ingressar nas Forças Armadas com praça, que diga. E é só. Obrigado. Luís Reis. Eu, em relação ao Zé Pereira, concordo na íntegra com o quer o camarada, quer outro camarada nas considerações que fizer, portanto, haja boa vontade e resolve-se, como é óbvio. Eu, em relação aqui aos dados que o Mota me deu daqui dos 40%, que eu estava a dizer que não tinha conhecimento, pronto, eu defendi em tempos, e junto ao Almirante Senna, já não sei qual deles, mas defendi em tempo, quando isso começou a acontecer, portanto, um pouco tempo de descanso, e portanto, pessoas que estão alocadas a um navio e chegam de uma missão de 3 meses e passam a prancha e vão fazer mais 15 dias de SAD, e a seguir chegam e vão fazer mais 15 dias no navio dele, e portanto isto é ininterrupto. Eu disse que havia que ter um acréscimo de cuidado no que diz respeito à questão de ter um gabinete de psicologia que fizesse um acompanhamento, nomeadamente destes militares na missão. Na pré-missão, para as missões maiores, e depois, durante a missão. Era importante estar alguém a bordo, porque houve coisas que já aconteceram. Houve pessoas que se enforcaram, há N de episódios, situações que podiam ser controláveis, não é? Se houvesse este gabinete a funcionar. E não há. Os problemas, além daquilo que a gente vai reportando, que é o nosso papel, que eu acho que considero que fazemos um bom trabalho naquilo que é possível fazer, porque há coisas que às vezes não nos deixam fazer mais, não é? Eu penso que o outro grande problema que está aqui é a desresponsabilização dos chefes em relação aos seus subordinados, quando deviam ter inteiramente zelado pelos interesses dos seus subordinados. E é aqui que falha. Se nós perguntarmos a cada militar se revê o chefe que tem, se calhar a percentagem não é aquilo que estão à espera. Este é o grave problema. Depois, não respeitam. Nós levámos, eu não levei, mas ajudei no documento que levastes na situação da criação do quadro do Exército. Chamámos a atenção. Nós temos a experiência prática daquilo que negativamente aconteceu na Marinha. E, portanto, estamos a colocar aqui, fizemos artigo a artigo, fizemos conteúdos funcionais, fizemos cargos, fizemos tudo. Foi tábua rasa daquilo que nós fizemos. E vão pagar caro. Quando se aperceberem perfeitamente o que está ali, não é agora, é daqui a 10 anos. Vão começar a não ter pessoal para ingressar nos quadros do Exército e da Força Aérea, porque a situação é a mesma. No quadro permanente de praças, ok? Portanto, há mais de 3, 4, 5, 6 anos que não preenchemos as vagas. Quer dizer que nem a cenoura, que é o quadro permanente que dá estabilidade e garantias, não está a ser bem feito. Ok? O Abel partilhou uma informação que é oficiosa, eu penso que ele não levará a mal de colocar esta situação. Os números que há neste momento ao quadro do Exército e da Força Aérea abriram, são públicos, 120 para o Exército, vai abrir mais outro concurso, e para a Força Aérea só 50. Dos 50 foram todos preenchidos, mas 10 concorreram em simultâneo ao curso de formação de sargentos e curso de praças, entraram nos dois, portanto, para o curso de formação de sargento, portanto, perderam 10. E no Exército preencheram os 120, e esperamos que concluam os 120. Mas isto é este primeiro impacto. Este primeiro impacto tem que ser medido
Mas temos que ver o que é que vai acontecer depois dessa circunstância no tempo. Porque isto vai criar aqui clivagens da forma como o quadro está constituído. Porque as malfeitorias que o quadro de praças tinha neste momento continuaram para o Exército e para a Força Aérea. Portanto, não ouvem. Portanto, fazem tábua rasa. Metem interlocutores a discutir coisas que nem sequer sabem. Nós falamos de uma coisa que é banal e eles não têm conhecimento disso. E, portanto, são estas pessoas que estão à frente e que estão nos grupos de trabalho a desenvolver e a escrever coisas para os quais não têm capacidade para isso. Obrigado, Luís. Antes de pedir ao nosso camarada e amigo Major General Jorge Aires que encerre, permitam, porque foi aqui várias vezes referida a Lei das Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar, como nos disse um senhor general, chefe de Estado-Maior, em audiência, quando lhe pedimos que devia ser cumprida a lei, e que nos disse: oh senhor Mercúrio, mas isso é uma lei antiga, como se a lei, por ser antiga, não devesse ser respeitada à mesma. E, para além deste artigo 2º, que caracteriza a nossa condição em 9 linhas, como disse-vos ainda agora, 8, que não se alteraram em termos das obrigações e deveres, mas a única pelos especiais direitos tem sofrido o que tem sofrido, eu gosto muito de referir, na conclusão dos trabalhos, o artigo 3º desta mesma lei. É que o artigo 3º reza: os militares assumem o compromisso público de respeitar a Constituição e as demais leis da República e obrigam-se a cumprir os regulamentos e as determinações a que devam respeito nos termos da lei. Isto está numa lei que está em vigor. E hoje fartámo-nos de falar de regulamentos, de diretivas, normativos que estão em vigor e que não são respeitados. Nós somos militares. Temos que pugnar pela assunção do cumprimento da lei. Muito obrigado a todos. Sr. General.